já vivem mal, porque o mundo jaz do maligno, o mundo é perverso. Muitas pessoas sofrem, inclusive aqueles que estão dentro dos templos, dentro do que se chama a casa do Senhor. Embora a casa do Senhor, na minha compreensão, é um sentimento, um agrupamento de pessoas com o mesmo sentimento, com o mesmo caráter, com a mesma vontade, com o mesmo amor. Porque não existe igreja de Jesus Cristo, se não tiver sentimento de amor. Tanto que Jesus, a Bíblia se refere à igreja como corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. E às vezes nós observamos que algumas pessoas, alguns membros, são afastados assim, sem o menor respeito, sem a menor consideração, simplesmente porque alguém que se diz líder, se diz superior, se diz pastor, ele se acha na condição de tirar e colocar, sendo que essa é uma atitude do Senhor Jesus, e só Ele é quem pode julgar. É claro que não é difícil lidar com pessoas, principalmente se as pessoas não têm uma compreensão para viver em comunidade, para viver em grupo, porque ou igreja ou comunidade é grupo de pessoas, né? Lida com vidas humanas. Então, Jesus, ele diz claramente que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Em outra passagem bíblica, a Bíblia diz que se perder uma ovelha, e tiver 100 ovelhas e perder uma, larga as 99 e vai buscar aquela uma. E quando encontrar, coloca no ombro, volta com alegria, cuida dessa ovelha perdida, né? Como a história do filho pródigo. E na verdade esse é o papel de um pastor, cuidar das ovelhas. E cuidar com muito carinho, com muito respeito, ainda mesmo porque é assalariado. Nem todos são assalariados, mas seja assalariado financeiramente ou não, todo homem é assalariado por Deus, com a saúde, com a alegria, com a vitalidade. Então, quem conhece a palavra de Deus, quem já foi convertido, tem por obrigação, em amor, de cuidar da obra de Deus. Cuidar da obra de Deus é o quê? Pregar o evangelho nas ruas, para as pessoas, né? Pregar para aquelas pessoas que não conhecem a palavra, ir até lugares difíceis. Jesus foi escarnecido, disseram que ele andava com pecadores e beberrões, foi até chamado de comilão e beberrão. Mas a Bíblia diz, se a gente for olhar esse aspecto, o medo, o homem, por medo de olhar esses aspectos, ele acaba não tendo cuidado, não tem interesse de pregar o evangelho. Muitas ovelhas nos dias de hoje são estéreis, elas não produzem filhos, não reproduzem a palavra de Deus. Por quê? Porque, na verdade, verdadeiramente ela não tem amor por essa palavra. Ela não tem, na verdade, compreensão por esta palavra. Ela não sabe, na verdade, o que quer dizer esta palavra. Mas a partir do momento que a pessoa começa a entender a palavra através do Espírito Santo, que onde ela habita, onde ela congrega, ela encontra amor, unidade na fé, ela começa a sentir alegria, ela começa a pregar o evangelho, ela começa a reproduzir. Eu às vezes observo aqui em Itaberaba eu creio que não passa de 10% de crente. A população vai crescendo e automaticamente continua nos 10%. Era para se aumentar pelo tempo que o evangelho já é pregado aqui. Existe a dureza de coração de muitas pessoas, mas também existe a dureza de coração daqueles que pregam a palavra, daqueles que se propõem para pregar o evangelho. Muitos querem pregar por força, por violência, e a Bíblia diz claramente que não é por força nem por violência. E Jesus foi claro. Ele disse que o mercenário, quem não é dono das ovelhas, aquele que só está interessado no dinheiro, quando vem o lobo, ou seja, a dificuldade, que aquela ovelha caiu, simplesmente deixa de mão. Principalmente se entrou novas ovelhas naquele local para congregar, aquela dali não tem valor nenhum. E assim tem sido nos últimos dias. Muitas pessoas estão morrendo na fé por falta de amor, por falta de cuidado. Em
muitas congregações, não cito o nome porque eu não conheço, a gente conhece as pessoas no dia a dia, a gente não consegue enxergar a unidade. Aquele amor verdadeiro, a Santa Ceia, uma coisa que é um simbolismo, mas é um simbolismo muito precioso, muito fino. A Santa Ceia, Jesus mostrou-lhe ceia com família, com comunhão. Essa família é a família de Cristo, a família espiritual. Uma família que tem por obrigação, se é que aprendeu a palavra verdadeiramente, de ter amor pelos outros. O que é amor? Amor não é uma coisa mística. Amor não é uma simpatia. Amor não é uma simples atitude, mas uma convivência. Eu digo sempre, eu cito o exemplo, numa certa época, eu desejei algo e a pessoa estava sintonizada em Deus e eu desejei, pensei com Deus ali em espírito, e aquela pessoa ficou ansiosa e veio me procurar e dizer que sentiu de Deus de me dar tal coisa. Era uma coisa simples, uma coisa boba. Então, o Espírito Santo, ele é como sangue no nosso corpo. O Espírito Santo é comparado com a água, ou seja, uma coisa líquida, porque o líquido ele não tem uma forma única. O líquido ele tem várias formas, ele se molda de acordo com a necessidade. É verdade, Jesus. Glória ao Senhor. O líquido, ele não Glória tem a Deus, uma aleluia, forma Deus. dura e seca. O líquido, ele é uma forma agradável. A criança que vê o mundo, ele está dentro de um líquido chamado líquido amniótico. O líquido ele produz oxigênio, a água também tem oxigênio. E esse líquido está de uma sensação boa. Então o Espírito Santo, esse ser maravilhoso que é o próprio Deus, a gente fala Espírito Santo como se fosse diferente de Deus, não, o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse ser maravilhoso, ele tem a capacidade de unir as pessoas num sentimento de amor. E esse amor não está restrito só para as pessoas que estão onde se chama de igreja. Esse amor é para toda a criatura do Senhor, porque Deus fez toda a criatura, todo homem foi criado por Deus. Tudo veio a existir a partir da vontade de Deus. Então, o Espírito Santo tem amor por todas as vidas. Ele está se sentindo, sofrendo com aquela pessoa que está embriagada, está jogada na rua, está na sarjeta, que não tem perspectiva de vida. E ele quer chegar até essas vidas. E o papel do pastor é cuidar das ovelhas para que as ovelhas não sejam estéreis. Mas por que as ovelhas ficam estéreis? Porque falta alegria, porque falta amor. Tem pessoas que pensam que liderança é impor condições. Liderança é gritar com alguém. Liderança é ser até às vezes hostil. É fácil cuidar das coisas dessa forma. Eu já ouvi até gente dizer que gosta de dar cajado na cabeça dos outros. Aí eu brinco, eu digo, olha, cajado na mão de um bom pastor é para cuidar da ovelha, é para puxar a ovelha, é para guiar a ovelha. Mas cajado na mão de doido é para quebrar a cabeça de gente, piorar mais ainda a situação. Então, eu digo a todos vocês que o propósito de Deus, o propósito do Deus Espírito que habita entre nós, entre aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, porque existe uma restrição, e a restrição é essa, que o homem aceite a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que Deus habite nele, para que Deus conduza a sua vida. Este é o propósito do Evangelho, é chamado de boas novas. Então é necessário que essas boas novas sejam anunciadas para as pessoas que estão lá fora, para que elas sintam a alegria de vir congregar, de vir conhecer a palavra de Deus, a palavra que sara, que cura, que liberta, que opera maravilhas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos têm até chegado. É verdade, Espírito Mas Santo. quando encontra Oh, alguma glória. dificuldade, por falta de compreensão de muitos, voltam para o mundo triste. Porque o mundo tem a sua falsa alegria. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Então, um amigo para chamar o outro para tomar cachaça, ele paga. Pode não chamar para comer, para tomar cachaça, para fazer chama para falsa alegria, melhor dizendo.
Então, nós que temos as primícias do Espírito Santo, que temos o Espírito Santo, que temos Deus na nossa vida, temos por obrigação de deixar que o amor venha fluir dentro da gente, para que a gente seja bênção para as pessoas. Para que a gente não seja um crente frio, um crente seco, um crente carrancudo. Às vezes eu digo sempre, tem pessoas que acham que ser santo é ter uma cara fechada, provocar medo, aquela coisa. Não, Jesus nunca foi dessa forma. Jesus não é dessa forma. O Espírito Santo não é dessa forma, porque a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis por causa de nossas dores, por falta de nossa compreensão, de não saber como pedir. E é Ele que intercede, é Ele que realmente age pela gente, é Ele que opera as maravilhas. Então, meus amados, minhas amadas, que Deus nos abençoe trazendo compreensão. Amém, Hoje é o dia do pastor. amém. Ótimo. Mas, primeiramente, Deus, vamos lembrar de Jesus, que é o bom pastor. Amém. Aquele que deu a vida, que morreu Amém. na cruz do Calvário para que a gente tivesse direito à salvação, Glória para que a gente tivesse direito ao Espírito Santo, que nos traz inteligência, sabedoria, para poder lidar com as situações. Então, que o Espírito Santo tenha liberdade. Ele pode todas as coisas, mas ele não invade o coração de ninguém. Ele quer que a gente ofereça a nossa vida para ele. E que a gente venha acreditar, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É difícil. Mas é difícil quando a nossa ordem de valores não está bem organizada. Jesus tem um trecho que ele diz que qual que vale mais? A nossa roupa ou o nosso corpo? As pessoas valorizam mais a roupa do que o corpo. Então fica difícil sobreviver nos últimos dias. Sempre está preocupado com as coisas do exterior. Sempre não está preocupado com a vida em verdade. Sempre só está preocupado com as coisas materiais. Aí fica difícil. Porque a adversidade, né, as lutas, ela vem para abater a pessoa. E se o homem está com a fé fundamentada nas bênçãos materiais, quando vier a dificuldade, ele fala que Deus é esse, vai embora. Mas a Bíblia é clara e diz que o mundo jaz do maligno. Mas ela diz que ele veio trazer vida com abundância. Mas essa vida com abundância a gente tem que ter compreensão. Ele pode lhe dar as bênçãos materiais? Dá. Mas vem a escassez. Como foi para todo Israel, como é para todo mundo hoje. Momentos difíceis e momentos que são fáceis. Momentos abençoados. Mas o momento abençoado mesmo é aquele momento onde está 24 horas adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E Ele habita onde Ele quer. Ele quer habitar em um coração quebrantado, como está em Isaías 66. Ele pergunta que casa vós me edificareis, onde está o lugar do meu descanso. Então o papel do pastor é cuidar das ovelhas. Fazer com que as ovelhas tenham alegria de ser ovelhas do Senhor Jesus. E que essa alegria venha irradiar outras pessoas. Que essa alegria venha gerar mais filhos na fé. Venha trazer mais pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Para que as pessoas possam ser irmãos e amigos verdadeiramente. Porque a nossa ligação carnal, ela passa. Mas a ligação espiritual, ela é eterna. O nosso parentesco em carne, muitos dos nossos parentes morrem sem a salvação, sem Jesus. Mas aqueles que morrerem em Cristo Jesus serão irmãos eternamente. Glória a Deus, é verdade, então, Jesus. Essa é a proposta de Deus. Hoje, o dia do pastor, que Deus abençoe a todos os ministros. Embora eu digo sempre, eu não vejo ninguém melhor do que ninguém. Porque, primeiramente, mais valorizado são as ovelhas do Senhor. O pastor é valorizado como pastor, mas muito mais ainda como ovelha. Porque, por ser pastor, um dia passa. Um dia a gente vai estar com Jesus Cristo pessoalmente, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, vai estar com a gente, não vai precisar mais de pastor. E os que são pastor hoje, por exemplo, eu serei uma ovelha. Como antes de mais nada, eu sou uma ovelha. Não sou melhor que ninguém. Eu tenho uma obrigação maior de cuidar, porque eu busquei um pouco mais de compreensão, porque Cristo me deu, e eu tenho que aproveitar isso e passar para as pessoas. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos sejam abençoados. Amém, a cada Glória vez mais. Deus Deus tem amém, abençoado amém, grandemente,
O que a gente precisa é compreender o amor de Cristo É em nossa verdade. vida, para que a gente possa viver o amor e pregar o amor, para que as pessoas venham ter vida com abundância. Porque quando se tem amor, tem tudo. Quando não tem amor, é difícil caminhar junto, é difícil crescer. Ninguém consegue mais viver só. Todo mundo busca estar junto de alguém, e é necessário que tenha amor. Então, obrigado, Deus, por todas essas maravilhas, pelos teus ensinamentos. Obrigado por cada vida, Senhor. Obrigado por teu povo em toda a terra, pela tua igreja que está sendo perseguida em outros países, ou até aqui dentro do país mesmo. Ô Pai, em nome de Jesus, dá o livramento. Nos envia para onde o Senhor quiser, Pai. Porque a tua obra não está presa em quatro paredes, mas a tua obra está presa dentro do nosso coração. Isso livremente. Porque a hora que nós não quisermos, o Senhor também não vai obrigar. Mas de antemão, Pai, que em nosso coração, no meu coração, no coração dos irmãos, que venha sempre ter mais vontade de crescer na tua palavra, de pregar a tua palavra, Senhor. E eu sei que esse é o teu objetivo, é a tua vontade. Que a gente venha pregar a cada vez mais. Deus nos abençoe e abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio. Amém. 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 Glória a Deus.